E aí, galera, vamos lá. Relaxaram? Tudo certo? Podemos continuar aqui nos exercícios? Então vamos lá. Acabou moleza, hein? Bora lá, gente. Página 396. Eu quero os exercícios 1 e 3 da 396, de 1 a 3, tá? Quando eu colocar assim é porque é de 1 a 3. Atividades finais 1 e 2, né? Página 397, 3 a 7. Ok? Vamos fixar bem essa questão aí de predicativo do sujeito. Show de bola? Dá um pause aí, faz direitinho e depois a gente corrige juntos. Show? Galera, vamos lá. Página 396, número 1. No número 1, eu tenho o seguinte. Em que frases podemos encontrar um verbo de ligação e um predicativo do sujeito? Então, aqui eu precisaria primeiro pensar se o verbo tem ideia de estado ou ideia de ação, tá? E depois disso perceber se as características presentes fazem referência ao sujeito ou não, tá ok? Porque o predicativo a gente sabe que ele vai se referindo ao sujeito. Então não é porque eu vejo uma qualidade aqui, algum adjetivo, que eu vou achar que ele vai estar relacionado ao meu sujeito. Ele pode estar relacionado a um predicativo do objeto, por exemplo, tá? Então eu vou ter que analisar direitinho aqui. Vamos lá. Os alunos estão desempenhando bem seus papéis. Gente, quem que está desempenhando bem seus papéis? Os alunos, o meu sujeito. Meu predicado, então, vai ser estão desempenhando bem seus papéis. Ah, mas qual que é o meu verbo aqui? Estão desempenhando. Então, vai ser um predicado verbal, gente, porque eu até tenho o verbo ser, mas ele funciona só como um auxílio, como um auxiliar para o meu verbo mais forte, que é o desempenhar. Tá ok? Então, eu tenho aqui ideia de ação, porque desempenha é ação. Então, predicado verbal e não tenho nenhuma característica, não posso marcar essa letra A. Vamos para B. Alguns alunos estão nervosos. Quem está nervoso? Alguns alunos. Estão aí, então, é uma ação ou um estado? É um estado, né? Estão nervosos naquele momento ali. E nervosos é uma característica. Gente, estão verbo de ligação. Nervosos, característica. Característica relacionada ao sujeito? Sim, tem relação com alunos. Então, a letra B está certíssima. Nervosos é o meu predicativo do sujeito. C. O projeto despertou o interesse da mídia. Gente, quem foi que despertou o interesse da mídia? Foi o projeto, tá? Então, o projeto é o meu sujeito em que despertou o interesse da mídia é o meu predicado de que tipo? Verbal, tá? E aqui eu não tenho nenhuma característica, nem serve pra gente. Letra D. Os jovens se voluntariaram para o projeto. Gente, quem foi que se voluntariou para o projeto? Os jovens, não é isso? Os jovens é o meu sujeito e se voluntariaram para o projeto é o meu predicado. Predicado de qual tipo? Predicado verbal, né? Porque se voluntariar é um verbo forte, né? Se voluntariou, se candidatou, se reuniu. Letra E. Ziraldo ficou empolgado com o trabalho dos jovens. Gente, quem que ficou empolgado com o trabalho dos jovens? Ziraldo. Ziraldo é o meu sujeito. E ficou empolgado com o trabalho dos jovens, meu predicado. Nesse caso, o verbo ficar tem ideia aqui de ter se transformado, né? Naquele momento, ele se tornou, né? Ele ficou daquela forma naquele momento. Ele ficou empolgado. Então, assim, aqui eu tenho ideia de estado, né? De uma transição aí. Então, eu vou ter sim um verbo de ligação. Ficar aqui vai ter ideia de verbo de ligação, tá ok? E empolgado está relacionado a quem? Quem que está empolgado? Não é o Ziraldo? Ziraldo não é meu sujeito? Então, pronto, predicativo do sujeito. Marco também a letra E. F. Outras personalidades estavam na Bienal. Quem que estava na Bienal? Outras personalidades. Então, eu tenho aí outras personalidades como meu sujeito e estavam na Bienal, meu predicado nominal, mas eu não tenho nenhuma característica, não me serve. Não tenho predicativo do sujeito. Show? Seguindo, 2. Justifique a razão pela qual você não assinalou algumas das alternativas acima. Gente, moleza.
Posso dizer que as frases presentes em A, C, D e F não vão apresentar verbos de ligação ou predicativos do sujeito. Elas trazem verbos de ação e os predicados são classificados apenas como verbais. Tá ok? Foi realmente o que eu fiz explicando para vocês as características no exercício acima. Tá ok? Agora, 3. Acrescente aos predicados verbais a que seguir um predicativo do sujeito, criando predicados verbos nominais. E agora, gente? Vamos lá. Aqui é bem pessoal, tá bom? Poderiam ser outras características. O que eu precisava era criar mesmo uma característica relacionada ali ao meu sujeito. A equipe da reportagem chegou entusiasmada. Gente, quem que chegou entusiasmada? A equipe da reportagem. Eu acrescentei esse entusiasmada aqui porque eu quis relacionar com a minha equipe. Tem um verbo forte que é chegar, né? E tem uma característica aí para o meu sujeito. Isso forma o meu predicado verbo nominal. Porque a ideia aqui é a equipe de reportagem chegou e estava entusiasmada, tá? A ideia aqui é essa. B. Os repórteres aguardavam a entrevista. Eu coloquei os repórteres aguardavam a entrevista apreensivos, tá? Quem aguardava a entrevista? Os repórteres. Apreensivo está relacionado aos repórteres. Aguardar não é um verbo forte, não é uma ação? Beleza. Então, tem um predicado verbo nominal. Tem uma ação e tem uma característica para o meu sujeito. A ideia é, os repórteres aguardavam a entrevista e estavam apreensivos. Vocês entendem que é uma fusão dos dois, do predicado verbal e do predicado nominal? Só que a diferença é que esse predicado nominal aí, ele não está expresso, ele não está escrito, né, esse verbo de ligação. C. O entrevistado sorriu. Eu botei que o entrevistado sorriu orgulhoso. Eu botei uma vírgula aí, né? Sorriu orgulhoso. Então, orgulhoso está relacionado ao meu entrevistado. Mesma coisa, gente. Continua sendo verbo nominal. D. Os fotógrafos registraram um momento. Coloquei que eles estavam emocionados. Os fotógrafos registraram um momento e estavam emocionados. Emocionados tem relação a fotógrafos. Registrar é um verbo forte, uma ação. Então, isso marca o meu verbo nominal, junto com a minha característica ali do predicativo do sujeito, emocionados. Show de bola? 396, gente. Ainda, 396 ainda. Atividades finais, vamos lá. Faça uma seta unindo o sujeito à característica que lhe é atribuída no predicado. Então, assim, eu tinha que achar o predicativo do sujeito e fazer uma setinha, né? Uma ligação entre do predicativo do sujeito ao sujeito. Aqui eu coloquei barras, mas vocês poderiam ter feito uma setinha. Gente, os alunos andam ansiosos. Ansiosos está relacionado a quem? A alunos, né? B. O auditório ficou lotado. Quem ficou lotado é o auditório. Lotado está relacionado ao meu auditório, que é o meu sujeito. Então, lotado é o meu predicativo do sujeito. Os alunos aguardavam ansiosos. Gente, ansiosos está relacionado ao meu sujeito, alunos. Então, ansiosos é o meu predicativo do sujeito. D. O jornalista estava confiante. Quem estava confiante? O jornalista. Confiante é uma característica para o meu sujeito, jornalista. O cinegrafista continuava atento. Atento é uma característica para o meu sujeito, o cinegrafista. Em todos esses casos, a gente tinha verbos chamados fracos, né? São os verbos que marcam aí meu estado. Então, eu tenho predicados nominais aqui, característicos por ter um predicativo do sujeito, uma caracterização para o meu sujeito, tá bom? 2. Entre as orações apresentadas no exercício anterior, apenas uma não apresenta um predicado nominal. Identifique-a e classifique seu predicado. E aí, gente, qual que é que não representa um predicado nominal? Eu falei que todas, mas foi uma pegadinha. Não são todas, não. Só uma que não tem um predicado nominal. Que tem um predicado o quê, gente?
verbo nominal. É a letra C. Olha só. Os alunos aguardavam ansiosos. Aguardar não é um verbo de ação? Então, verbo de ação mais uma característica para o meu sujeito. É o meu predicado verbo nominal. Beleza? Gente, vamos lá. 3. Na 3, ele queria que a gente explicasse a diferença de sentido entre as orações. Quais são as orações? O repórter realizou a entrevista apreensivo e o repórter apreensivo realizou a entrevista. Gente, na frase 1, eu quero dizer que o repórter ele estava apreensivo naquele momento. Provavelmente por causa da própria entrevista, né, que ia ser realizada. Então, é algo que temporário. Ele estava naquele momento apreensivo, estava nervoso. Agora, na frase 2, quando eu digo que o repórter apreensivo realizou a entrevista, eu já mudo o sentido. Eu quero dizer que ele é um cara apreensivo, que ele é aquela pessoa nervosa, estressada, sempre ansiosa. Então, aí eu já estou mudando completamente. Estou dizendo que ele, independentemente da atividade que estiver desempenhando, ele vai ser uma pessoa apreensiva. O repórter é apreensivo. E ponto final. Não vai se modificar. Então, isso vai mudar tudo, tá? Vai mudar toda a minha classificação aí da oração, do tipo de predicado. Isso modifica muita coisa, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque já antecipando, na 4, ele quer que a gente classifique o predicado de cada uma das frases. Gente, no primeiro caso, eu vou ter um predicado verbo nominal. E no segundo, um verbal. Por quê? Primeiro, verbo realizar, verbo forte, né? Além desse verbo forte, eu vou ter apreensivo enquanto uma característica de quem? Do repórter, que é o meu sujeito, tá ok? Então, assim, eu vou ter o verbo forte e a característica que eu chamo de predicativo do sujeito. Isso, consequentemente, marca o meu predicado verbo nominal. No segundo caso, eu tenho que quem realiza a entrevista? O repórter apreensivo. Eu tenho aí que repórter apreensivo é o meu sujeito, tá? Tudo isso faz parte do sujeito. Poderia até também dizer que apreensivo é o meu adjunto adnominal. É o quê? O elemento que está que está junto de nome, do nominal. Tá junto do nome, adjunto adnominal. Então, lembra que eu falei lá mais pra frente da aula, no início da aula, que adjunto adnominal era diferente de predicativo do sujeito, né? Que o predicativo, ele vai funcionar de forma transitória, ele tem aquela ideia da característica que não é permanente, né? Agora, o adjunto adnominal, ele já tem a característica de ser perene, né? De continuar, de permanecer mesmo ali, tá ok? Então, vamos lá. 4, predicado verbo nominal e depois predicado verbal. Show. 5. Nos itens a seguir, associe as duas orações formando um predicado verbo nominal. Gente, essa questão é muito perfeita mesmo, eu gostei muito, porque ela mostra pra gente exatamente como funciona a formação do predicado verbo nominal. Que é o quê? Fundindo os dois, fundindo o predicado verbal com o predicado nominal. Ele pega o fotógrafo chegou, ponto. Predicado verbal, chegar, verbo forte. Depois, o fotógrafo estava atrasado, que é o quê? É um estado, né? Uma característica. Então, aí eu tenho um predicado nominal. Quando eu junto os dois, eu tenho o quê? O fotógrafo chegou atrasado. Em que atrasado é uma característica do fotógrafo, relacionando ao fotógrafo, né? Então, não necessariamente eu preciso escrever e estava atrasado para a gente ter um predicado verbo nominal. Entende? Ele fica implícito, fica subentendido. Esse e estava fica oculto, ok? Mas eu consigo identificar da mesma forma. B. O entrevistado respondeu a todas as perguntas, verbal, e o entrevistado estava muito animado, nominal. Juntei os dois, tem o quê? O entrevistado respondeu a todas as perguntas, muito animado. Show. C.
O grupo publicou a matéria e o grupo estava orgulhoso do trabalho. Juntei os dois, o grupo publicou a matéria, vírgula, orgulhoso do trabalho. Não esquece da vírgula, tá, gente? Senão eu vou mudar o sentido totalmente. D. O professor elogiou o grupo, satisfeito. Essa vai ser a minha fusão de quê? De o professor elogiou o grupo e o professor ficou satisfeito. Então, eu mantenho o meu verbo forte, meu verbo de ação, e coloco o predicativo do sujeito que está presente lá no predicado nominal. Tá certo? 7. Sublinhe nas frases abaixo o ou os núcleos do predicado. Galera, aqui eu não sublinhei, tá? Eu destaquei em vermelho porque eu achei que ficaria melhor da gente visualizar. Tá certo? Vamos lá. Todos pareciam muito satisfeitos. Eu tenho aqui parecer, né? Verbo aí de ligação. E satisfeitos relacionado a todos. Logo, satisfeitos é o meu predicativo do sujeito. O meu, portanto, núcleo do predicado nominal. Tá? A parte mais importante. Os meninos cumpriram a pauta atentos. Galera, qual que é o meu predicado? Cumpriram a pauta atentos. Nesse caso, eu vou ter dois núcleos. Por quê? Porque eu tenho um predicado verbo nominal, isto é, tenho um verbo forte, que é cumprir, né? E tenho atentos como uma característica relacionada ao quê? Aos meninos, que é o meu sujeito. Então, eu vou ter dois núcleos. Gente, lembra disso? Essa questão foi muito interessante porque ela fala de núcleo do predicado. Então, quando eu tiver um predicado verbo nominal, eu tenho dois núcleos. Tá? Eu não tenho o verbal e o nominal, vou ter que ter os dois núcleos para conseguir resolver minhas questões aí. Tá ok? Então, cumpriram é o núcleo do meu verbo de ação, né? E atentos é o núcleo do meu verbo de estado. Da minha oração de estado, que representa estado. C. A sala de aula virou estúdio. Gente, o que virou estúdio? A sala de aula. Então, estúdio está relacionado à sala de aula. É o núcleo aí do meu predicado nominal, porque se virou tem ideia de se tornar, né? Não tem ideia de virar alguma coisa. Eu virei a mesa de cabeça para baixo, virei minha casa de não tem essa ideia, tá bom? Então, aqui o virar não tem ideia de ação, como geralmente a gente está acostumado. Letra D. O tema escolhido foi ideal para a matéria. Gente, ideal tá relacionado ao quê? Ao tema, ok? Então, cuidado, aqui eu poderia pensar assim, mas ideal é a matéria ou é o tema? Ideal aqui é o tema, tá? Então, eu vou ter um núcleo de um predicado também. O repórter saiu do encontro encantado. Gente, aqui de novo tem um predicado verbo nominal. Tenho dois núcleos. O primeiro núcleo saiu, que é o meu verbo de ação, né? E tem a minha característica aí, encantado. Quem estava encantado? Quem que saiu encantado? Saiu e estava encantado. O repórter, não é isso? Então, encantado tem relação com o meu sujeito. Então, eu tenho um predicativo do sujeito. Tenho aí, portanto, dois núcleos. Um núcleo de ação e um núcleo ali da minha partezinha de estado. Tá ok? Galera, por hoje é só. Tá? Eu sei que foram muitos exercícios. Deixei alguns pendentes aqui pra gente poder, propositalmente, né? Pra gente poder fazer nas próximas aulas. E a gente tá sempre, né? Voltando, seguindo, mas voltando para esclarecer dúvidas, para poder revisar. Tá ok? Então é isso, gente. Um beijo grande. Estudem. Não desistam. Qualquer coisa eu tô aqui para tirar as dúvidas de vocês. Tá certo? Beijos.